Shri Guru Gauranga Gandharika Giridhari Jai Shri Radha Vrindavana Chandra Ki Jai Shri Govinda Gopinata Madana Mohana Ki Jai. Enquanto vocês vão entrando, eu vou mandando aqui para todo mundo para avisar que já estou ao vivo. E antes de mais nada, eu presto as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos meus mestres espirituais, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Ashtottara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Também presto as minhas reverências aos pés de lótus do meu Shiksha Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaja. E vamos falar hoje, dar continuidade sobre o assunto que estamos tratando já há algumas semanas. Estou quase terminando de mandar para o pessoal aqui, tá? Aproveito para pedir para vocês mandarem para os amigos que sejam interessados nesses assuntos espirituais, que é sempre bom ter gente que quer aprender mais, não é? Então hoje, nessa quarta live sobre karma, vamos responder algumas perguntas que ficaram para trás, né? Porque tem tantos assuntos, são eternos mesmo. Mas a gente... Oi, Cris, muito boa noite. Lalit Mohini, Vana Away, Carla, querida Carla, seja muito bem-vinda. Bom, pessoal, vamos falar sobre karma, né? O que é karma? Vamos responder algumas perguntas que ficaram por aí. E eu adorei as três perguntas, os três pontos que eu vou tratar hoje. E eu vou começar falando sobre a data que está acontecendo hoje. É um grande festival que está acontecendo na Índia e no mundo todo, chamado Deepavali, ou Diwali. Esse Diwali é D-I-W-A-L-L-I, Diwali. Esse Diwali é justamente a celebração da luz, a vitória da luz sobre as trevas. E Gurudeva falou tão lindo hoje de manhã, que era de noite lá na Índia. Ele explicou o que significam essas lamparinas que a gente acende, especialmente nesse dia do Deepavali. Lá na Índia, se você for em qualquer lugar, qualquer cidade, as ruas estão lotadas de lamparinas de ghee e as pessoas fazem desenhos, rangoli na frente das suas casas. Então é uma celebração muito bonita. Mas qual é o significado interno dessa celebração? Tem muitas histórias envolvidas com o Diwali, né? Uma das mais conhecidas é o retorno do Senhor Rama para sua cidade em Ayodhya, quando ele derrotou o demônio Ravana e tudo foi acontecendo, a história foi desenrolando, ele voltou para Ayodhya e aí dizem que para receber o Senhor Rama, as pessoas que estavam lá colocaram essas lamparinas, mas tem controvérsias. Outros dizem que Rama não voltou nesse dia para Ayodhya, enfim. Independente de qual seja a história relacionada ao Diwali, seja o Senhor Ramachandra chegando, seja não, a gente precisa entender o significado interno do Diwali que está relacionado com a nossa aula de hoje, tá? Então, Gurudeva, ele falou um verso hoje muito lindo, eu até anotei que é um nome complicado aqui, do Brihadaranyaka Upanishad. É um dos Upanishads. Tem um verso que é bem famoso. Acho que em todas as escolas de yoga que a gente vai, a gente escuta esse mantra uma vez na vida, pelo menos, que é Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Asatoma Sadgamaya. Então, eu até fiz uma postagem hoje, né, com esse verso que dá justamente essa orientação para nós. Que luz é essa que nós queremos acender? Asatoma Sadgamaya. Do irreal, conduza-me ao real. Tamasoma Jyotirgamaya. Dessa escuridão da ignorância, conduza-me para a luz do conhecimento. E Mrityorma Amritam Gamaya. Da morte, da mortalidade, conduza-me à imortalidade. O que significa ser imortal? O que significa obter a luz? O que significa obter conhecimento? A gente pode falar de vários tipos de conhecimento.
Inclusive, a próxima série, a gente começou fazendo uma série de meditação, agora é uma série sobre karma. E aí eu tô pensando em fazer uma série sobre jnana, conhecimento espiritual. E aí a gente vai falando, né? Tratando de todos esses assuntos, trazendo as dúvidas. Então, o que significa, a Didi chegou na hora, o que significa essa luz que nós estamos pedindo para receber? Né? Eu adorei que o Gurudeva falou o seguinte, né? Uma pessoa cega, você não pode ter certeza de que ela saiba como é o sol. Afinal de contas, ela nunca viu o sol. Você pode até tentar explicar, ela pode sentir a temperatura, imaginar, mas ela nunca vai saber com certeza, uma pessoa cega de nascença, nunca vai saber com certeza como é a luz do sol. E aí você pode perguntar para essa pessoa, mas você conhece a escuridão? E a gente tem a tendência de responder que sim, né? A pessoa, ela vive numa escuridão, ela tá cega, então ela conhece a escuridão. Mas, na verdade, essa pessoa também não conhece o que é o escuro, o que é a escuridão. Porque você só conhece a sombra, a escuridão, quando você conhece a luz. E você só conhece a luz quando você conhece a sombra. Então, nós que estamos aqui nesse enredamento material, acreditando, jurando por Deus que nós somos o corpo, que nós somos a mente, que nós somos os resultados materiais, né, das nossas escolhas, nós que estamos aqui não sabemos nem o que é escuridão e nem o que é ignorância. Começamos desse ponto. A maior parte das pessoas pensa que luz, iluminação, significa respeitar a si e aos outros, o que já é ótimo, mas a gente precisa entender o que é a verdadeira luz do conhecimento espiritual. Se um cego não consegue saber nem o que é a luz do sol e nem o que é escuro, e agora? Como que a gente resolve isso? A gente precisa, então, ouvir das pessoas que falam sobre esse conhecimento espiritual. Uma pessoa que já é iluminada, ela fala pra gente, olha, não vá para a escuridão, vá para a luz. Uma pessoa que já tem a consciência do que é a luz e do que é a sombra, a ignorância, a escuridão, tem condição de te falar, olha, esse caminho aqui não, esse caminho sim. E aí eu recebi uma pergunta que está relacionada com isso, né? Uma pessoa perguntou assim, eu vou ler a pergunta porque foi interessante, né? Ele disse assim, olha, eu sou um produto de uma herança biopsicossocial e também das escolhas que eu faço a partir dessa construção biopsicossocial. Mas também existem fatores externos a mim sobre os quais eu não tenho nada para fazer, não posso controlar as coisas que acontecem à minha volta. Será que eu penso assim para me livrar da culpa de ser eu mesmo o único responsável pelos meus atos? Se isso faz sentido, existir então é um horror para a maioria das pessoas do planeta? Eu achei tão linda essa pergunta. E aí ele terminou falando assim, por que eu e por que aqui? Né? Que escuridão é essa? Que dor é essa, esse horror de viver na ignorância que ele está falando aqui? É justamente achar que as trevas são a luz. O que eu quero dizer quando eu falo isso? A maior parte das pessoas ainda está no automático. Elas estão pensando assim, para eu ser feliz, eu tenho que ter, sei lá, casa, apartamento, lancha, carro, marido, filhos, viagem internacional. A questão aqui não é nem as coisas materiais, tá? O problema não é de fato ter essas coisas. O problema é pensar que o objetivo último é ter para poder ser. Então, eu serei feliz quando eu tiver tal e tal e tal coisa. Quando a gente funciona nesse automático e esquece que o ser já é suficiente em si mesmo, a gente começa a se enredar nas questões materiais. E isso é a mais profunda ignorância. A gente acha que está tudo bem porque estamos cumprindo o nosso papel social. Eu sou uma ótima esposa, eu sou uma ótima funcionária, eu sou uma ótima chefe, então tá tudo bem.
Mas esse também é um tipo de ignorância que a gente precisa despertar. Porque só porque você está bem socialmente, você está lidando, está funcionando aqui nesse mundo, isso não significa que está tudo bem. Porque apenas por estar nesse mundo material, apenas por estar confundido com o corpo e com a mente, a ignorância já está tomando conta dos seus pensamentos. E quando a base dos pensamentos é ignorância, é escuridão, o que eles vão produzir? Não vai ser luz. Eles vão continuar derivando, produzindo mais ignorância, mais ilusão. O que é ilusão? Não, ilusão, luz. Aquilo que é destituído de luz. A ilusão é algo que é inventado, que acaba, que se desfaz. E aí, tá dando para entender até aqui? Tô falando bastante coisa, né, envolvendo o significado interno do Dipavali e também sobre o karma. E essa terceira pergunta que eu recebi aqui hoje, que eu coloquei em primeiro lugar, para a gente entender se nós somos resultado do nosso meio, né? Eu sou brasileira, portanto eu tenho um determinado tipo, um estilo de vida, um tipo de alimentação, uma linguagem, um entendimento do mundo. Então, será que eu não posso controlar o fato que eu nasci no Brasil? Então, se eu nasci no Brasil e vivo numa comunidade que tem tais e tais problemas, e eu não posso controlar essas coisas que estão fora de mim, de quem é a responsabilidade disso tudo? Será que eu sou responsável por tudo? Então, fui eu que me coloquei nas mais horríveis situações que eu vivi, ou que eu estou vivendo, ou que eu ainda vou viver? Ou será que realmente eu não posso controlar e é uma obra do acaso? No meio da pergunta, ele disse assim: será que eu penso assim para me livrar da culpa de ser eu mesmo e assumir que sou o único responsável de tudo que faço? Olha que interessante. Quando a pessoa diz assim: será que eu penso assim para me livrar da culpa de ser eu mesmo? Essa palavra culpa me soa como vitimismo. Será que eu sou culpado de me colocar nesse país, nessa condição social, nessa condição emocional, intelectual? Será que eu sou o culpado? Eu sou aquele que causou isso para mim mesmo? Quando a gente fala sobre culpa, né, eu sou o culpado, então eu me coloquei aqui. A gente está se colocando no papel de vítima. Deu para entender a ligação entre culpa e vitimismo? Quando a gente analisa o karma sob esse prisma de culpa e vitimismo, a gente perde o sentido do karma. O que é karma? Ação que possui um fruto ou uma reação. É isso. Quando você faz uma ação positiva, você recebe um resultado positivo. Obviamente, quando você faz, Everson, muito boa noite, seja bem-vindo. Quando você faz uma atividade negativa, você recebe um fruto negativo. Então, quem fez essa atividade? O autor dessa ação é que precisa se responsabilizar por ela. O ponto é que lá na live número 1 ou 2, eu não lembro, mas eu falei para vocês, a gente não tem conhecimento cognitivo, não tem lembrança de tudo que a gente fez em outras vidas. Então fica parecendo que a conta não fecha. Mas na verdade a gente já teve muitas outras experiências que, somadas, resultam nessa atual. Quem eu sou hoje, o corpo que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje, o país que eu nasci hoje, tudo isso é devido às minhas próprias ações. E se eu nasci numa comunidade de pessoas que vivem um karma parecido comigo por viver num lugar parecido, isso significa que nós somos vítimas do meio externo? Não. Nós somos peças que se encaixam nessa configuração de mundo. Por que o mundo está assim? Por que o mundo não está funcionando? Por que as pessoas estão destruindo a natureza? Porque o grau de consciência delas é de exploração. Essa dimensão material é a dimensão da exploração. Eu acho um produto da natureza, eu me aproprio dele e ainda vendo.
e vou botar patente ainda. Tipo, esse produto da Amazônia fui eu que achei, ele é meu e eu vou comercializar. Então, aqui as coisas estão no âmbito da exploração. Enquanto a gente pensar sobre esse prisma, eu estou sendo explorado pelas minhas próprias escolhas do meu karma passado, eu sou vítima daquilo que eu mesmo fiz, seja porque eu não tinha conhecimento, por qualquer motivo. Enquanto a gente pensar nessa estrutura de vitimismo, culpabilização, a gente não vai entender o que é de fato o karma. Porque a gente está sempre buscando justiça, né? Todo ser humano está buscando justiça. Todo ser humano não, mas a maioria está buscando justiça. Nós queremos dar e receber de acordo com o que fazemos agora. Mas se a sua conta não está fechando, se você pensa, puxa vida, eu estou fazendo tudo direitinho, mas não está dando nada certo, para fazer um questionamento. Eu estou fazendo tudo direitinho. Eu quem estou fazendo tudo direitinho? E eu quem lá no passado fiz coisas boas e talvez coisas ruins e talvez coisas neutras? Enquanto a gente achar que o karma, que essa lei é simplesmente uma punição ou uma recompensa, nós estaremos identificados com o nosso corpo e com a nossa mente. E aí, essa é a roda do karma. Por que a gente chama de karma chakra, essa roda do karma? Porque a roda é uma coisa que é contínua, não tem começo e nem fim. Para você sair da roda, você tem que pegar a tangente. Não tem como você sair de uma roda, você vai ter que sair pela tangente. O que é tangente? É transcender. Não adianta a gente ficar tentando fazer conta. Será que eu tenho karma bom para conseguir isso, aquilo, para morar em tal lugar ou aquele? Será que eu tenho karma para ganhar na Mega Sena? Se a gente ficar fazendo esses cálculos, a gente vai se distrair na roda do karma e vamos ficar dançando, rodando nela. Como se isso fosse algo a ser resolvido. Essa que é a pegadinha do conceito errado do karma. Quando a gente acha que o karma é recompensa e punição, estamos nos identificando com o nosso aspecto material. Eu vou pegar minha bonequinha que eu estou usando sempre. A gente está achando que é o corpo, a gente está achando que é a mente, a gente está achando que é o intelecto, o ego. E a gente esquece de quem realmente é, que é, deixa eu encaixar aqui, a alma espiritual. A ideia de entender sobre o karma é justamente saber que a roda está girando. Não tem o que a gente fazer. O mundo está acontecendo e vai continuar acontecendo. O karma que eu plantei lá atrás vai continuar frutificando. Só que ao invés de eu ficar me preocupando com isso, eu tenho que sair pela tangente da roda do karma. Para de patinar no karma e transcende. Como fazer isso? O como fazer isso a gente está discutindo, mas o porquê fazer isso é o primeiro passo para a gente querer fazer, entende? Por que eu não tenho que ficar fazendo conta de karma? Por que eu não tenho que me ocupar e ficar me sentindo vítima do acaso, vítima do universo, vítima de mim mesma? Mas ao mesmo tempo, como organizar a minha mente se eu estou numa situação ruim para conseguir sair pela tangente e transcender? Eu entendo que todas essas são questões muito importantes, porque o conhecimento espiritual, a luz, o Diwali, né, o Dipavali, as lanternas que todos estão acendendo no dia de hoje, ele vem para nos mostrar essa realidade última, suprema. Essa luz do conhecimento divino é justamente a percepção da realidade. Tudo que não é luz é escuridão. Ei, Diana, seja bem-vinda, Haribol. Tudo que não é luz é escuridão. Se eu me confundo com essa escuridão e fico tentando me dar bem aqui, seja para o lado da bondade, seja para o lado da maldade, eu ainda estarei na escuridão.
Então, nós precisamos transcender o que é ruim e também o que é bom. Senão, ficaremos rodando, rodando sem fim nessa karma chakra, nessa roda do karma. Mas por que transcender? Por que se apegar à luz? Porque nós já estamos cansados de procurar felicidade material. A maioria de vocês aqui eu conheço e eu sei que são pessoas que já entenderam que é bom ter coisas, é bom ter família, é bom se relacionar e viver no mundo. E a gente pode e deve fazer isso porque a roda do karma está rodando, não tem como a gente parar. Mas a gente pode, enquanto o karma roda, de acordo com o que tem que ser, de acordo com o que eu fiz, eu continuo assumindo as minhas responsabilidades nessa roda do karma e, ao mesmo tempo, eu elevo a minha consciência para sair pela tangente dessa roda infinita. E elevar a consciência deve ser feito simultaneamente, porque eu estou encarnada, não tem como eu simplesmente sumir. Se o meu corpo agora morrer, se a minha mente não funcionar mais, eu não poderei adquirir conhecimento espiritual. Já que eu caí nessa roda do karma, a minha ferramenta de trabalho é o meu corpo material. A minha ferramenta de trabalho é a minha mente, é o meu ego. E tá tudo certo. Essas são ferramentas. Elas vão continuar fazendo o que tem que fazer. Eu vou continuar gostando de rosa, eu vou continuar gostando de chocolate. Isso não é uma preocupação, mas o que eu vou fazer para elevar a minha consciência enquanto eu gosto de rosa, enquanto eu gosto de chocolate, enquanto eu tenho essa vida material, é o que importa. Vamos lá, vamos usar o exemplo do mais maravilhoso Bhagavad Gita. Arjuna, que é o centro ali das questões, ele é um guerreiro. Então, o dever dele, o karma dele e o dharma dele é lutar, defender, proteger, organizar, governar. Esse é o dever que ele tem para fazer. Então, o karma e o dharma dele estão alinhados. Arjuna é um guerreiro, pronto e acabou. Mas, enquanto ele é um guerreiro, o que ele fez? Ele elevou a consciência espiritual. Ele não deixou de ser guerreiro, ele não deixou de matar as pessoas que ele tinha que matar, ele não deixou de ser homem, ele não deixou de ser casado e de ter filhos. Ele, enquanto tem essas funções materiais, foi elevando a consciência através da luz do conhecimento. É por isso que todos nós estamos acendendo essas luzinhas do conhecimento na noite de hoje e eu espero que em todas as noites, né? Hoje é lua nova, então o céu fica escuro. O máximo da escuridão se manifesta no céu hoje. Essa é uma outra simbologia. Essa escuridão que fica impregnada em tudo é justamente a ignorância. E o que é ignorar, meus amigos? Ignorância, ignorar, significa não olhar. Quando eu ignoro algo, eu não olho para isso. Então, a ignorância material é a rejeição da realidade espiritual. E nós precisamos, enquanto estamos aqui na realidade material, olhar para a realidade espiritual e perceber que ela sempre está, basta que a gente acesse. Aí, se a gente tem toda uma organização biopsicossocial, se a gente tem karma do passado, se a gente tem um monte de questões materiais, deixa essa roda rodar. Eu não posso trocar de corpo nessa vida, entende? Não tem como. Só na próxima. Então, eu vou aproveitar vou cuidar desse aqui direitinho, vou viver a vida que eu tenho que viver, na profissão que nessa vida eu tenho que viver, nos relacionamentos que nessa vida eu tenho que viver. Eu fico aqui, tranquila, porque eu criei essa teia do karma para mim. Só que eu não vou ficar olhando para isso. Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Não, eu tenho que ocupar toda a minha energia
toda a minha atenção, todo o meu corpo, mente, intelecto, ego, na realização espiritual. Isso é a famosa salvação. O que é salvação? É você parar de ignorar a realidade espiritual. Eu não vou fugir para lugar nenhum. Depois de dar essa aula, eu não vou transcender e sair para o mundo espiritual, infelizmente. Então, já que eu vou ficar aqui, que eu tenho um tempo que só Deus sabe qual é, nessa terra, nesse corpo, eu vou continuar fazendo as minhas atividades materiais, mas com a consciência na realidade espiritual. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu comer, eu primeiro ofereço a Deus. Eu falo, Krishna, tudo é seu. Tudo é por você, para você, com você, de você. Então eu te ofereço que o meu karma que tiver que acontecer, porque a roda está rodando, o que eu posso fazer? Que ele aconteça enquanto eu consigo orientar as minhas atividades para o seu serviço. Conhecimento espiritual, portanto, é servir a Deus. E eu contei para vocês já que servir a Deus só acontece quando, primeiro, você sabe quem você é, segundo, você sabe quem Deus é, e terceiro, quando existe um relacionamento entre vocês. Vou dar um exemplo. Tem algumas pessoas aqui nessa live que eu conheço pessoalmente e tem outras que eu só conheço aqui da internet. Se eu não conheço uma pessoa tão profundamente, eu não vou mandar uma mensagem para ela falando assim, me manda aí seu endereço que eu quero te mandar uma joia de presente. Quero te mandar um pacote com uma joia. Eu vou mandar essa joia para quem é meu amigo, para quem eu quero dar um presente especial. Então, para você dar algo para alguém ou para você receber algo de alguém, o relacionamento é imprescindível. Então, para transcender a roda do karma, para parar de se preocupar com a conta matemática, com a contabilidade material, ai meu Deus, para onde eu vou, o que eu fiz, o que está acontecendo, por que o Brasil é assim, a gente precisa orientar a nossa mente para a realidade espiritual através do serviço. Amor é serviço. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas não é um conceito. Eu amo Deus mais que tudo. Tá, que lindo, mas o que você faz por Deus? Porque amar é fazer, é servir. Se você ama seu marido, se você ama seu filho, você serve o seu marido e o seu filho. Você serve a sua esposa e a sua filha. Se você só diz que ama, mas não faz nada, não levanta da cadeira para ajudar, não se importa, não se interessa, não pergunta sobre a vida da pessoa, eu sinto muito, mas você não ama. Você pode dizer qualquer coisa, que você tem afeto, que você gosta, que você tem consideração, mas amor é serviço. A Didi falou que o falso ego está se retorcendo com essa aula. Totalmente. Porque quando a gente sai do vitimismo, do karma, a gente precisa assumir a bomba, a responsabilidade. Eu criei isso aqui tudo para mim. Meu pai, minha mãe, meus casamentos, tudo. Eu fiz. E aí, é interessante quando a gente assume isso, esse eu quem, né? Mas eu quem fiz isso? Foi o corpo, foi todos os corpos que eu tive, foi a minha mente, ou todas as mentes, né? Que são o conjunto das nossas mentes, das experiências que tivemos, é o nosso falso ego. Então, será que é o meu ego? Quem fez tudo isso para eu estar aqui hoje? Aí a gente também falou um pouquinho disso nas aulas anteriores. A partir do momento em que nós fomos emanados de Deus, porque todo mundo vem de Deus, só existe Deus, não tem nada diferente dele no universo. A partir do momento em que fomos emanados como consciências individuais, exclusivas, únicas, ali podemos fazer essa escolha. Ou eu vou para a roda do karma, eu produzo e eu recebo. Ou eu vou para a esfera do serviço espiritual.
Ou eu vou para a esfera da exploração, escuridão material, ou eu vou para a esfera do serviço à iluminação espiritual, à realidade espiritual pura. Já que a gente escolheu viver experiências como autores da experiência, se confundindo com Deus, eu crio, eu faço, eu quero desfrutar, eu mereço, eu não mereço, eu sou culpado, eu não sou culpado. Toda essa identificação com a realidade material vai encobrindo, ó, a bonequinha, coitada, vai ficando escondida aqui dentro, com tantas camadas de identificação material. Aí você nem consegue imaginar o que tem lá dentro mais. E aí a gente fica, o que eu fiz? Por que eu fiz? Por que Deus me colocou aqui? O que foi que aconteceu? Mas a gente fez. Não adianta a gente querer fugir da responsabilidade. Entende? E outro ponto muito importante, quando a gente assume a responsabilidade pelo nosso próprio karma, é entender que Deus não resolve todo esse problema porque essa foi uma escolha nossa. Lembra? Eu falei isso na aula passada. Quando você escolheu, quando eu escolhi vir para cá, eu tive escolha. E aí muita gente argumenta, mas eu acho que não tive escolha. Se eu não conhecia nenhum e nem outro, como que eu pude escolher? E agora? Essa é uma pergunta boa, né? Se eu, no momento em que fui emanado desse grande sol de Deus, da Tatasta Shakti, da sua potência marginal, se eu era uma consciência diminuta, individual, e eu tive essa escolha, com que parâmetro eu pude escolher? Por que eu fui atraída para a ignorância e não para a luz? Então tem almas que vão para a luz que são melhores do que eu? Como que funciona isso? Todos esses questionamentos precisam estar assentados no nosso coração. Senão, a gente cai de novo no vitimismo, no karma é castigo ou recompensa, pira o cabeção nisso e não sai pela tangente. Hare Krishna, Lalita Sundari, seja muito bem-vindo. Então, todos esses questionamentos são parte da primeira fase da vida espiritual, que é acalmar o coração, entendendo o porquê das coisas. Depois que a gente acalma, abastece o coração com essas respostas, a mente ela fica mais propensa a se fixar na realidade espiritual, entende? É possível acender uma vela? Não consegui fazer a lamparina. Claro, o importante é acender a luz do conhecimento. Seja vela, seja lamparina, seja foguete, lá na Índia eles estão soltando fogos de artifício, cada um faz de um jeito. O importante é iluminar. Mas essa iluminação, ela é relativa à realidade espiritual. E aí, tá dando para acompanhar? Queria tanto poder ver vocês, eu sempre falo isso, né? Mas eu espero que eu esteja numa linha de raciocínio aqui, que esteja sendo útil para vocês. Se tiver qualquer pergunta, coloca aí para poder enriquecer esse momento. Eu vou falar um pouquinho sobre essas perguntas que eu acabei de citar aqui, né? Para não deixar vocês só com a pergunta, que dá uma angústia, né? Então tá, as almas individuais, quando são emanadas, têm uma escolha a fazer. Mas como escolher se eu não conheço uma coisa e nem outra? Aí que entra um grande conflito. O livre-arbítrio existe, então? Ou é só um complô? Ou é só uma conspiração de Deus contra nós que viemos parar aqui? Porque ele podia ter mandado a gente para lá. A gente podia ter escolhido ir para lá. Por que a gente escolheu vir para a realidade material? Então Krishna não gosta de mim? Então ele está armando contra mim? Enquanto a gente pensar sobre essas coisas e isso não tiver estabelecido, a mente não consegue se fixar em bhajana e sadhana, né? Prática espiritual. É por isso que eu não consigo cantar tanto quanto eu gostaria, porque a minha mente fica cheia dessas dúvidas. E aí, se eu deixo ela passear pelo achismo material,
eu me perco do foco espiritual. Então, o conhecimento espiritual, a luz, a lamparina, a lanterna, a vela que a gente está acendendo hoje, é para dissipar essa escuridão da ignorância e mostrar o caminho da luz. E o caminho da luz é além do que é bom e do que é mal. O caminho da luz é totalmente transcendental e espiritual. Aí vem uma outra pergunta que me mandaram. Se eu estiver embolando uma pergunta com a outra, vocês me ajudem aí, tá? Mas eu achei muito linda essa pergunta, né? Ela falou assim, olha, eu ouvi falar que quando você vai para os planetas celestiais, você fica desfrutando das coisas boas lá, né? Do seu punya, das suas atividades piedosas, e que essas atividades piedosas acabam. E aí você tem que voltar para a realidade material. Aí ela escreveu assim, como é que foi aqui? Isso, mas você não estaria fazendo karma de um jeito ou de outro? E essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque ela me dá a oportunidade de falar sobre o que é a realidade espiritual e o que é a realidade material. Quando a gente fala sobre planetas celestiais, quando a gente fala dos planetas de Indra, né? Quando a gente fala dos planetas dos semideuses, das apsaras, dos anjos, arcanjos, desses tipos de seres celestiais, nós ainda estamos falando da esfera material. Dentro da esfera material existe essa parte mais grosseira que nós estamos aqui, né? Que é denso, físico, grosseiro. Depois daqui, onde as pessoas habitam apenas corpos sutis, existe uma outra realidade, naturalmente também sutil. Só que essa realidade sutil é material, ela só é mais sutil. Entende? Então, entre o céu e a terra, existem essas realidades sutis. O que é a terra? O que é a existência material? Ela é composta de várias, como é que a gente pode dizer? Várias esferas. A gente está aqui no meio, na terra. Tem 7 para baixo, que vai ficando cada vez mais grosseiro, mais no modo da ignorância, mais escuro. E tem 7 para cima, que vai ficando cada vez mais claro e cada vez mais sutil. Depois dessa 7ª camada dos planetas celestiais, aí vem os planetas espirituais. Entende? Por isso que a roda do karma vale aqui, na realidade da Terra, material grosseira, e também vale na realidade sutil, que também é material. Deu para entender? Por isso que quando você vai para os planetas celestiais, o seu saldo ele está fadado a terminar. Porque lá você não gera novos karmas. Você não faz karma quando você está nessas esferas superiores, sutis. Você gasta o seu saldo bancário de atividades piedosas que fez aqui na Terra. Então, quando esse saldo seu vai voltando para a estaca zero, você de novo vem para a realidade material. E aí vem a grande saída pela tangente. Por que a gente fica indo e voltando de cima para baixo, de baixo para cima? Por que a gente faz isso? Porque a gente ainda está se identificando com corpo, mente e ego e querendo tanto fazer coisas quanto receber o mérito das coisas que fizemos. Enquanto a gente não direcionar todos os esforços para Deus, ficaremos enredados nessa karma chakra, nessa roda do karma, seja ela grosseira, seja ela infernal ou seja ela celestial. Então, eu acho que com certeza deve ser muito melhor estar num planeta celestial do que estar aqui na Terra. Mas, ao mesmo tempo, não é uma realidade eterna. Então, pode ser mais agradável, mas não diz respeito à minha identidade espiritual. Essa realidade mais sutil, simplesmente você tira a parte do corpo. Você tira essa parte
e você assume um corpo sutil. Você não tem um corpo desse, você viaja pelo universo com mais facilidade. Mas você ainda tem uma concepção material sobre quem você é. Você ainda acha, eu fiz atividades maravilhosas na Terra. Hare Krishna Govinda Prabhu, seja muito bem-vindo, Gustavo também. Então você pensa, eu fiz coisas maravilhosas na Terra, então eu mereço desfrutar dos planetas celestiais. Eu não fiz coisas tão boas, oh meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo? Essa concepção de eu e meu, do que eu faço, do que é meu direito, é o que encobre a nossa essência espiritual. Então, seja lá nos planetas celestiais, seja aqui no meio, na Terra, seja lá para baixo, nos inferninhos, tudo está acontecendo em função do karma. É uma lei desse universo material. Tudo aqui tem causa e efeito. Como fazer para cessar? Continuar fazendo o que tem que fazer, obviamente, o que é positivo, e direcionar esses esforços para o conhecimento espiritual. E como que a gente se eleva, né? Porque se o universo material é tão denso, se a gente fica tão preso aqui, se é tão fácil se confundir com ele, se a gente foi capaz de escolher esse lugar ao invés de escolher a realidade espiritual, como sair daqui? E agora? O que fazer? A gente precisa, como eu falei para vocês, colocar tudo isso no nosso coração e incorporar isso no nosso discurso interno. Sabe quando você tem uma decisão difícil para tomar? Aí você fala com seus amigos, você fala com seus pais, você fala com o seu terapeuta, você fala com uma pessoa mais velha. E a cada vez que você fala com essas pessoas, além de você pegar a opinião diferente delas, você também vai tendo mais segurança daquilo que você quer ao se comunicar. Por isso que a gente treina para fazer uma entrevista de emprego, para dar uma palestra. A gente treina aquele conteúdo para que quando a gente comece a falar, ele seja fluido e natural. Então, dessa mesma forma, tudo isso que eu estou falando sobre karma, dharma, sobre o que é a alma, sobre o que é Deus, sobre essas esferas do universo, a gente precisa tornar isso tão natural para a nossa mente que ela se ocupe desse aspecto espiritual. E aí a matéria vai continuar acontecendo. Os ônibus estão rodando ainda na rua. Eles não precisam que eu queira, não queira, que eu esteja lá, que eu não esteja lá. O metrô, os aeroportos do mundo inteiro estão funcionando. Eles não vão deixar de funcionar. Não é um problema que eles funcionem. Mas eu preciso deixar que essas coisas aconteçam, porque elas têm que acontecer, e observar a minha vida espiritual. E vocês sabem que nós estamos nesse universo material, nessa era da comunicação, não é? Tudo que a gente faz aqui é comunicação, tudo. Se eu dou bom dia para a pessoa que está na minha casa, isso é comunicação. Eu estou comunicando para essa pessoa, primeiro que eu acordei, segundo que eu desejo um bom dia para ela, terceiro que eu tenho consideração e afeto. Oi, bom dia, tudo bem? Hare Krishna, sabe? Quando você cumprimenta alguém, você está comunicando. Quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou comunicando. Então, na vida espiritual, a comunicação também é a cura e a elevação. Eu sempre falo isso, vou repetir. O que o Mestre Jesus Cristo falou? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e assim por diante. Quando ele disse santificado seja o vosso nome, o que ele disse? Pense em Deus, fale em Deus, cante o nome de Deus o máximo possível. Porque fazendo isso, enquanto a sua vida acontece, você vai se elevando e vai transcender todas essas esferas materiais e vai finalmente retornar assim, né? Finalmente você vai para a realidade espiritual. Deu para entender aí, gente? Como é que tá o coração, a mente de vocês? Respira fundo aí. Muitas informações, não é?
E enquanto a gente também tiver dúvidas sobre essas informações, a procedência delas, mas será que eu posso confiar? Será que isso que ela está falando não é uma coisa arbitrária? Será que não é mais um dogma? E se eu ficar muito fanático e esquecer da vida material? Todas essas perguntas precisam acontecer para que elas possam ser respondidas naturalmente. Então, eu fico muito feliz. As pessoas às vezes me pedem desculpa antes de perguntar algo. Elas escrevem assim: ai, desculpa a minha ignorância, mas blá 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 blá. Eu falo: nossa, mas é justamente apresentar essa questão que te tira da ignorância. Então não tem que desculpar a ignorância de ninguém. Enquanto a gente não apresentar para Deus, para o nosso guru interno, Chaitya Guru, as nossas dúvidas mais bobas, elas não vão ser sanadas. Porque essa é a era da comunicação. Se eu falo: oi, alguém me manda um bolo de aniversário? Eu falei que eu quero, eu posso receber. Eu comuniquei. Então, se você comunica para o seu guru interno quais são suas dúvidas, suas necessidades, quais são suas angústias, ele tem condição de te responder. Aí vai ser através de uma live, de um livro, de uma pessoa, de uma música. E quando você quer ter respostas espirituais, você precisa procurar meios espirituais. Não adianta eu querer receber um e-mail na minha mesa. Eu tenho que receber um e-mail ou no meu computador ou no meu celular. A mesa, coitada, ela não foi feita para receber e-mails. Então, por isso que quando a gente vai buscar conhecimento espiritual, a gente precisa buscar fontes espirituais. E essas fontes espirituais, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, essa fonte espiritual, ela tem uma forma. Se ela não tiver uma forma, como que eu vou explicá-la para você? Se ela não tiver um jeito, se ela não tiver uma cor, se ela não tiver um tamanho, como que eu vou poder passar essa informação para você? Eu poderia falar: olha, a realidade espiritual está além da compreensão humana, ponto. Aí a gente ia se olhar assim e falar: tá, e daí? Então como é que eu vou entender se eu sou humano? Então, quando eu comunico essas verdades espirituais para você, que é principalmente do Srimad Bhagavatam, desse último Purana, o último Purana que o Vyasadeva escreveu de todos os Vedas. Quando eu falo essa forma de conhecimento para você, eu não estou querendo dizer que essa forma é melhor. Eu não estou querendo dizer que quem estuda essa forma é mais elevado. Essa forma é a mais elevada. Quem busca esse conhecimento é o mais elevado. Não porque os outros não sejam, mas porque essa forma e esse conhecimento existem. Se a gente tiver medo de falar das escrituras, se a gente tiver medo de ter fé nas escrituras e seguir a orientação delas, a gente vai patinar de novo e de novo nessa esfera do achismo, da ignorância. E aí, quando a gente tiver uma dúvida espiritual, a gente vai falar: ah, não, mas eu não gostei dessa resposta. Ah, acho que isso é muito radical. Então, você está querendo que a verdade se adeque à sua necessidade. Você está querendo que a verdade se encaixe naquilo que você acha que é bom. Mas a verdade existe. Vamos imaginar que a verdade fosse da cor verde, tá? A verdade é verde, acabei de estabelecer aqui. A verdade é verde. Se alguém olha para a verdade verde e fala: ah, não, mas eu achei que tinha que ser azul. Eu achei que tinha que ser preto. O outro disse que achava que tinha que ser branco. A verdade é verde porque ela tem uma forma. O fato de existir outras coisas pretas, brancas, amarelas e azuis não invalidam o fato de que a coisa verde existe. Tá dando para entender? Porque senão, quando a gente vai buscando conhecimento espiritual e refinando as fontes que a gente obtém esse conhecimento espiritual, a maioria das pessoas em volta vai dizer para você: você está afunilando e não
abrangendo, mas é o contrário. Para você enxergar a realidade espiritual, você precisa fechar a sua realidade material. Então, parece que você está estreitando a sua visão quando você começa a seguir as escrituras. Parece que você está, nossa, mas você não faz mais isso, você não faz mais aquilo. Parece que você está abandonando e restringindo. Mas enquanto você faz esse movimento de restringir as coisas materiais, você está ampliando o acesso às coisas espirituais. Então, não é uma questão de opinião. Eu acredito no karma, eu não acredito no karma. Eu acredito em reencarnação. Não é uma questão de opinião. A verdade existe e ela é apresentada, tempo após tempo, pelos mestres espirituais. Tem que ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coragem para fazer. Não é fácil, não é confortável. É mais difícil do que ficar aqui patinando no mundo material. Mas patinar no mundo material é exaustivo e vocês bem sabem do que eu estou falando. Só cada um sabe de si aqui, o quanto cada um de nós está sofrendo na realidade material. Mesmo quando está tudo bem, não está tudo bem. Porque eu posso estar super feliz na minha vida inteira. Mas e aí quando eu morrer? Quando meus pais morrerem? Eu vou enfrentar a infelicidade de um jeito ou de outro. E aí? Gente, escreve alguma coisa aí pra mim. Vocês estão muito quietos hoje. Será que eu tô falando sozinha? Ou vocês estão reflexivos? Muitas ponderações de hoje, né? Muitas questões aí que eu trouxe pra vocês. Até perdi... Deixa eu ver que horas são. 9:01, viu? Tô pontual. Tô terminando. Eu vou esperar um pouquinho para ver se vocês mandam alguma pergunta aí. Se não, me mandem depois as perguntas que surgirem em relação às coisas que eu falei aqui. Vale a pena assistir as outras lives porque eu trouxe uns conceitos, eu fui construindo esse raciocínio sobre o karma, sobre o que é e o que não é, para poder justamente trazer alguma coisa de útil para vocês, tá? Obrigada, Everson, Hare Krishna Didi, muito obrigada. Então tá ótimo. Eu vou deixar vocês então refletindo aí sobre tudo que conversamos. E feliz Diwali para vocês, feliz Dipavali, feliz Festival das Luzes, que a luz desse conhecimento seja o seu discurso da maneira sempre mais natural possível, para que você oriente a sua mente. Quando a mente quiser dar uma patinada, você fala: mente, vem, vamos usar todos os nossos esforços e energia para o conhecimento espiritual. E só para fechar, eu estava falando sobre a comunicação, a era da comunicação e tudo mais. Se tudo é comunicação, se a verdade precisa ser comunicada, se as perguntas e as respostas precisam ser comunicadas, o acesso ao espiritual também é comunicação. Eu comecei a falar e me perdi, mas eu falei de Jesus Cristo, do santificado seja o vosso nome. Falar de Deus, lembrar de Deus. Então, quando os grandes mestres, quando Vyasadeva, que escreveu todos os Vedas, ele fala o seguinte, tô sem o primeiro canto aqui, né? É que tá sempre na minha mesa. Mas ele fala o quê? No começo do último Purana. Toda a chave da espiritualidade, a chave, a porta e a própria espiritualidade estão no nome de Deus. É que a lógica material faz a gente pensar que isso é um exagero. Mas como assim, se eu cantar o nome de Deus, eu vou me iluminar? Não pode ser só isso. Como assim? Isso aí é coisa de Hare Krishna. Isso aí eles estão querendo dizer que são os melhores. Mas eu preciso falar isso para vocês. A verdade tem uma forma. E essa verdade precisa ser comunicada. Jesus Cristo falou, Chaitanya Mahaprabhu falou, todos os mestres falaram. Fale em Deus, pense em Deus, comunique-se com Deus, fale de Deus, fale para Deus, fale por Deus, que isso vai elevar a sua consciência. Então, enquanto a gente não aceitar que a verdade é verde, por exemplo, tem uma forma, que ela tem um método, que ela tem um objetivo, a gente vai acreditar o que as pessoas materialistas falam pra gente. Nossa, você está
afunilando. Você já não sai, você não come carne, você não bebe, você não... Mas enquanto eu não como carne, não bebo, não saio para fazer coisas nada a ver, eu estou aparentemente para os outros restringindo, mas aqui dentro está abrindo. E isso acontece quando nós cantamos o santo nome de Deus. Você pode cantar o nome que você quiser. Oi, Léo, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Chegou no finalzinho, mas depois você assiste, tá bom? Obrigada pela presença. Deixa eu ver aqui. A Didi falou, tô na reflexão, digerindo, emocionante. Muito obrigada, é isso mesmo. Assim, essa explicação do funil e a vida material foi perfeita. Acendi a mechinha agora por aqui, iradeirado. Que bom, Didi, é isso aí. Vamos acendendo as mechinhas internas e externas, né? Então, quando a gente quer se conectar com Deus, precisamos comunicar isso. E como comunicar essa conexão? Santificando o vosso santo nome. E aí, existe um método para isso. Um método prescrito que tem toda uma lógica e que vai te mostrando, vai te acompanhando na subida dessa escada para a realidade espiritual. A Didi falou, é muito difícil falar sobre a forma. Quero sempre falar, mas para não perder amigos e trabalho, eu tenho que falar sobre a pessoa de Deus como a luz que brilha internamente e em todos. Eu entendo. E na verdade Deus também é essa luz, né? Intensa, que brilha em todos. Ele é tudo, não tem nada que não seja Krishna, que não seja Deus. Porém, a gente precisa saber que tudo tem uma fonte e que essa fonte é o parâmetro de todas as outras coisas que vêm depois. Se Deus é luz, se Deus é amor, maravilha, que seja, que bom, é bom falar isso para as pessoas. Mas as pessoas também podem conhecer Deus na sua forma mais condensada. O leite é líquido e se espalha. O leite condensado já é mais grossinho e se concentra. Tudo é leite. Leite líquido, leite condensado, leite congelado. Deus é tudo e tudo é Deus. Mas existe esse aspecto condensado do amor divino que está sendo apresentado para nós. Se a gente não resolve isso internamente, quando a gente prega, quando a gente fala sobre a verdade pessoal, isso fica contaminado com a nossa arrogância. E eu falo por mim. Enquanto eu achava que era melhor falar sobre a forma de Krishna e desqualificava outras coisas, a minha pregação não era tão efetiva. Depois que eu comecei a entender que falar sobre Krishna é falar a verdade e que eu não tenho culpa que Krishna é a verdade suprema, que é porque é, a pregação começa a ficar mais efetiva, leve e fluida. Porque as pessoas veem que a verdade existe e eu estou apresentando a verdade. Então, eu não estou querendo que você acredite que essa é a verdade. A verdade, ela já existe, ela já é. Deu para entender? Então, não se preocupe em perder amigos, em perder trabalho. Fale aquilo que você pode. Até porque Gurudev ensina que a gente não tem que ficar instruindo pessoas sem fé mesmo, né? Porque elas podem cometer ofensa e você vai ser responsável por essas ofensas. Então, no trabalho, em alguns ambientes, quando as pessoas não têm condição de ouvir sobre a verdade na sua forma condensada, para que a gente vai falar? Não precisa, né? Faz aquilo que você pode, aquilo que essas pessoas conseguem digerir. Mas a gente também não pode não falar dessa verdade absoluta e condensada só porque as pessoas têm medo de conhecê-la. Ou porque as pessoas confundem essa exclusividade, esse direcionamento com fanatismo. E essa é mais uma pegadinha da existência material. Não parece que está afunilando quando você vira devoto? Quando você... Peraí, eu vou comer aquilo que me faz ser espiritual, eu vou consumir o que me faz ser espiritual, eu vou me relacionar com quem me faz ser espiritual. Você vai restringindo externamente para o mundo.
mas você vai ampliando internamente. Quem está aqui dentro e está ampliando é que consegue entender. Quem está do lado de fora vendo essas restrições está pensando, nossa, para que se restringir de tudo isso? A vida é tão boa para aproveitar, mas essa pessoa não entendeu ainda que essa realidade é ignorância e que existe uma realidade suprema espiritual, que ela tem forma, que ela tem nome, que ela tem endereço, que ela quer conversar com a gente, que a gente é dela e ela é nossa, mas para isso a gente precisa ir galgando o passo a passo. Ok? Vou terminar por aqui hoje. Eu agradeço muito, muito mesmo a presença de todos vocês. Planetinha Eco da Bianca, linda, acabou de entrar, mas estou falando tchau agora, Bianca. Eu te agradeço muito por ter vindo. E que vocês fiquem com Deus, que essa luz divina apareça em nossos corações. Por favor, me mandem perguntas, me mandem sugestões. Eu sempre aceito, é sempre bom poder contar com vocês para poder fazer com que esse momento seja legal. E aí, semana que vem a gente volta quarta-feira, tá? Toda quarta, às 8 horas, a gente vem para esse encontro. E na próxima semana, eu ainda vou continuar falando sobre karma, sobre alguns aspectos que ainda faltam. Então, aceito sugestões e perguntas, ok? Hare Krishna, muito, muito obrigada. Jai Shila Gurudeva Patita Pavana aqui, Jai. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva-cha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityurma amritam gamaya. Da irrealidade, conduz-me à realidade. Das trevas, conduz-me à luz. E da morte, conduz-me à imortalidade. Jai Jai Shri Radhe Shyam.